Retomando então a programação, teremos agora o segundo painel do dia, que abordará dinamização de clusters da economia azul, experiências nacionais e internacionais. Convidamos para mediar o painel Arthur Batista, advogado da ARB Legal Advocacia Rocha Batista. Convidamos para compor o painel o presidente do APL Marítimo RS, Ricardo Ávila. O diretor-presidente do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, Walter Lucas da Silva. E Iñaki Knorr, diretor em Basque Trade e Investment da Agência Vasca de Internacionalização. De imediato, passo a palavra ao advogado Arthur Batista. Muito obrigado, Roger. Por favor, fiquem à vontade. Um bom dia a todos. Uma satisfação novamente aqui nessa casa, agora sediando a terceira edição do Fórum, que para nós já é uma demonstração de que o evento deu certo, o evento ele cumpre um propósito importante e nós queremos o quanto antes, quem sabe já na quarta edição do evento, poder dizer que o presente está no mar. Já há 3 edições falando de potencial, mas falando muito de realidades, de coisas que acontecem aqui, às vezes em âmbitos separados, que não conversam muito. Eu tenho o porto de um lado, eu tenho atividade pesqueira de outro, eu tenho atividade de construção e indústria naval lá no estaleiro, mas a verdade é que, e outras tantas atividades que estão aí e que estão por vir, vamos falar da eólica offshore aqui também, vamos dar uma pincelada aqui também na mineração subaquática, elevação do Rio Grande e outros tantos potenciais que nós temos aqui. Mas a verdade é que todas essas atividades, elas integram uma coisa maior, elas compartilham um ambiente, que é o mar, que é o ambiente hídrico, as águas, e que elas têm ou deveriam ter cada vez mais sinergias entre si. As atividades tradicionais, elas devem entender o que vem por aí, e tirar vantagem disso, se valer disso, fazer novos negócios. Assim como as novas atividades, eólica offshore vai depender muito de atividade de apoio portuário, totalmente para a sua construção, implantação e tal. E aí entra o papel dos clusters, do APL Marítimo, que é um dos co-organizadores desse evento, e de outros clusters. Na verdade, o painel dizia dinamização dos clusters, mas o que a gente está propondo aqui é a dinamização das atividades ligadas ao mar e das economias correlacionadas a partir de uma organização de cluster em um determinado território. Como é que um cluster ligando, ou um arranjo produtivo, como no nosso caso, tem uma pequena nuance, mas para todos os efeitos a gente vai tratar como uma união de interesses, uma associação, uma entidade que reúne todos esses. Como é que ela pode servir de instrumento, de ferramenta para essa dinamização de todas as economias? O que eu, que sou operador portuário, agente marítimo, ou que trato de construção naval, ou atividade de pesca, sou armador, pequeno armador de pesca, tenho a ver com a eólica offshore, ou com a elevação do Rio Grande que vem por aí, ou com a bacia de Pelotas, comandante Jones, bacia de Pelotas, acho que a gente não precisa entrar nessa, é perigoso. Como essas coisas dialogam. Então, esse painel foi formado com essa intenção. Nós estamos trazendo, vamos receber agora 2 apresentações que eu tenho certeza que vão ser muito interessantes, muito instrutivas para todos nós. Uma de um case nacional de sucesso, do qual a gente se orgulha de ter participado da Gênesis, depois podemos falar um pouquinho, que é o Cluster Tecnológico Naval sediado no Rio de Janeiro, aqui representado pelo seu diretor-presidente, Almirante da Silva, e estamos trazendo também uma experiência internacional
de como a política de cluster, e aí bem relacionada a clusters da área do mar, naval, energia, etc. e tal, é uma ferramenta de desenvolvimento territorial. E aí, a partir de um exemplo que a gente sabe muito bem sucedido do País Basco, que também vamos receber uma apresentação. E depois vamos fechar aqui, estamos também com o nosso diretor-presidente, está em todas, nesse painel da manhã, para falar um pouquinho de atualizar as atividades que o nosso APL vem fazendo, e tenho certeza que também deixar um convite para quem ainda não está conosco, quem ainda não nos conhece, para que venha conhecer o APL e se integre a nós. Dito isso, a ideia é a gente passar primeiro para a apresentação do CTN, depois a apresentação do cluster do País Basco e uma rodada de interação, de perguntas e de debates. Passo então a palavra para o Almirante da Silva, reiterando mais uma vez a enorme satisfação de tê-lo aqui conosco. A palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia. Eu venho aqui pessoalmente, antes da participação, agradecer ao APL, quando em 2019 nós ainda não sabíamos qual era o rumo, qual era o norte a ser trilhado, e nós buscamos experiência. Aproveitando a professora Tatiana, quando você pega alguma coisa e copia de uma pessoa, é um plágio. Quando você copia de várias pessoas, é uma pesquisa. Então, nós fizemos uma grande pesquisa, pegamos o melhor de tudo e o nosso APL marítimo serviu bastante. Já falando na professora, antes de começar propriamente na apresentação, eu recentemente li sobre o paradoxo de Fermi. Alguém conhece? Não? Não. Foi um cientista que disse o seguinte: num mundo, num universo em que tem tantos planetas, e alguns deles com condições de ter vida, por que até agora ninguém se manifestou? Será que nós somos os primeiros? Será que nós somos os últimos? Então, recentemente, nós vimos o aparecimento do ChatGPT. O ChatGPT já era estudado, mas, de repente, apareceu em 2022. E hoje, quase ninguém, de determinado escalão, não consegue viver sem inteligência artificial, ou seja, mais velocidade. Essa apresentação que eu vou fazer é contando a nossa história e trazendo aqui a nossa experiência. Mas eu enfatizo que o mais importante de tudo isso é tecnologia. Sem tecnologia vai ficar muito difícil, ok? Muito bem. Qual é a ideia básica? Eu vou apresentar como ideias. Acho que eu tenho que... Bom, eu já falei que eu sou o diretor-presidente do cluster. Hoje nós somos um ambiente sinérgico entre as empresas em um mundo de oportunidade. Por favor. Bom, então eu vou mostrar como ideias, contextos abraçados depois de algum tempo fizeram surgir o nosso cluster tecnológico naval, que tem 3 movimentos importantes: cluster, triplo hélice e economia azul. Esse mundo de ideias entrelaçados é que fez a gente acontecer. Tá? Vamos chamar aqui Michael Porter, a professora conhece melhor do que eu. Ele mudou muito a concepção das empresas. No lançamento desse livro, das vantagens competitivas das empresas, ele falou uma frase que eu acho que, por si só, reflete um excelente entendimento do que hoje nós vivemos no cluster, no APL, na sociedade como um todo. A cooperação entre iguais
ou seja, empresas que fazem a mesma coisa num cluster, são mais até estratégia que concorrente entre diferentes. Isso é muito profundo. Ou seja, você tem um grupo que, se unido, eles se multiplicam. Essa é uma grande ideia de cluster. E aí, 1990, alguma coisa, esses dois senhores disseram o seguinte: aquela ideia de pesquisa e produto está ultrapassada. Você tem que envolver a academia, a empresa e o governo em benefício próprio. Está aqui o exemplo. Por que o deputado está aqui? Nós precisamos dele, nós precisamos de política pública. Mas como é que o deputado vai saber qual é a melhor política pública? A visão dos estaleiros, a visão dos empregados, a visão dos metalúrgicos, a visão de todo mundo. E, logicamente, o embasamento teórico. Não pode alguém chegar, eu acho. Não. Há um embasamento teórico. Então, eles disseram que tudo isso, junto, faz o benefício para a sociedade. Então, começou um modelo fluido, resiliente e sinérgico. Muito bem. O da direita é o Pauli, tá? Não confunda. Então, veio a ideia da economia azul. Mas de onde veio essa ideia de economia azul? Pauli escreveu um livro, né, Blue Ocean, que ficou muito famoso. Logicamente, ele é um empresário e escritor. O Banco Mundial usa esse termo e a ONU criou a década do oceano. Não é dois oceanos. A ONU, com uma visão única, diz que é um oceano só. Aliás, aonde é que sai do Pacífico para o Atlântico? Acho que nem o Jones, que tem várias milhas navegadas. Onde é a diferença do Atlântico para o Pacífico? Então, é uma coisa só. E ele colocou essa observação muito importante ao dizer que, vejam só, energia, alimento, logística, defesa, biodiversidade, inovação, tudo isso vem do mar. O mar deixou de ser aquele cenário bonito, com surfista, o navio passando. Ele passou a ser solução. Aliás, outro dia eu li a internet é ótima. Antes mesmo do Brasil conseguir aquela área no extremo norte, da margem equatorial, que é do tamanho da Alemanha, num outro período, alguém disse o seguinte: caramba, guerra da Ucrânia e da Rússia, e o Brasil conseguiu uma área enorme, sem um tiro de canhão. Graças a quem? A Marinha. A Marinha com seu corpo, a Petrobras com as informações, Ministério de Relações Exteriores, que fizeram isso acontecer numa reunião de mais de 170 países, com técnica, conhecimento, para dizer: esse mar é nosso. Aliás, tem até um fato interessante, que uma vez uma fragata nossa interceptou um navio, não vou dizer que é da Alemanha, mas tinha um navio fazendo pesquisa. É isso que vocês estão fazendo aqui. Não, a gente está passando. Ué, você está há 2 dias aqui. O que eles estavam vendo? A elevação de Rio Grande. Atenção, pessoal de Rio Grande. O que há de riqueza na elevação de Rio Grande é incontestável. Nós temos profundidades grandes, mas profundidade de 500 metros para Petrobras é brincadeira, né? Dá para ir mergulhando e voltar fácil. Aonde está ali? Minério. A gente, de vez em quando, escuta isso. Mas como é que você vai chegar ali? Tecnologia, inovação. Bom, o Brasil, então, com essa enorme costa, ele começou a ver o seguinte: eu tenho que ter o pensamento sinérgico de cluster, eu tenho que ter a integração do triplo hélice e eu tenho que aproveitar as oportunidades. Se você vê desafio, começa perdendo. Quando você pensa em oportunidade, você se prepara. Cada slide desse tem uma mensagem.
A ideia é que essa palestra, seja o mais provocativa possível. Não preciso me bater, mas é provocativo no bom sentido. E aqui eu lembro de Rio Grande, em que essa professora da FURC calculou pela primeira vez o PIB do mar, usando os dados de 2015 numa tese de 2018. Por que esses 3 anos de diferença? Porque é o tempo que o Brasil tem para apresentar esses dados. Esses dados, hoje, com inteligência artificial, tem que ser mais rápido. Nós estamos falando em 19% do nosso PIB. 19% do nosso PIB representa os 3 estados do Sul, representa mais que a economia de alguns países, até Israel, que é um grande país de grande tecnologia. Isso tudo ela fez aparecer algo que estava invisível. Ela calculou pela primeira vez, calculou a segunda vez, e nós não temos um PIB ainda do mar oficial. Há um grupo de trabalho aí com algum tempo, porque as atividades econômicas que ela usou foi baseada na Europa. Então, temos que fazer o nosso dever de casa. Ela começou. E aí, nesse contexto, surgiu o cluster, com o apoio da Federação das Indústrias no Rio de Janeiro, com a presença do comandante da Marinha, a direção da FEJAM e a nossa direção. Na semana seguinte, nós fizemos o seminário que eu falei, internacional. Isso aqui é um exemplo claro que Porter, eu não consigo falar direito, mas vamos tentar, Ecovitz e Pauli, é um exemplo claro que as suas teorias tiveram uma germinação. Desde então, esse ecossistema começou a trabalhar, transformando o conhecimento em soluções, empresas em ecossistema e o caminho como sustentável. Sustentável em forma de gerar tudo aquilo que eu falei, alimentos, energia. Esse é o nosso universo. Ali, felizmente, está errado. Nós temos mais de 100 empresas, somando os conselhos consultivos, nós somos mais de 123 por aí. Dá para ver, por exemplo, que nós temos aqui na parte de cima a academia, na parte de baixo a área empresarial. Essa palestra é pública, fica disponível para todos. Inclusive, digam que tem um erro no final, que aí sempre chama a atenção quando a gente tem alguma coisa errada. E aí, aprendendo com os nossos amigos gaúchos, nós apoiamos a construção do cluster da Bahia e o cluster do Rio Grande do Norte, que tem vertentes bem definidas, diferentes. E toda vez que nós temos algum tipo de atividade, nós convidamos, inclusive o APL, a participar. Aqui são os nossos acordos, em que nós mostramos, aqui o nosso acordo está fazendo 1 ano, que fizemos com a APL, ali a Câmara de Comércio com a Coreia, e lá ao fundo, pertinho do País Basco, está o cluster marítimo naval de Cádiz. Sai do Papel é uma rede de startups, escola de guerra naval e o Parque Tecnológico do Mar de Água dos Reis. Fizemos um webinar, já tínhamos feito 2 com o pessoal da Noruega e fizemos no dia 6, se não me engano, quinta-feira, logo após o Carnaval, esse webinar com 6 empresas brasileiras e 5 empresas francesas, cujo tema era Smart Ship. Esse é o nosso caminho. Esse foi um trabalho por pesquisadoras de Minas Gerais, em que mostra que nós estamos começando, eu vou dizer de uma forma, digamos, orgulhosa, arranhando ali na maturidade até chegarmos a um ambiente de inovação. Porque se não tiver inovação, e eu não sei quem falou, inovação, ela começa com uma ideia, mas precisa de dinheiro, e no final tem que ter uma nota fiscal. Se a inovação não tiver nota fiscal, esquece. Você vendeu a ideia
para sua esposa, seu marido ou para a filha, mas o mercado não entende como uma inovação. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um local, efetivamente, onde é o barco do Brasil. Se São Paulo é a locomotiva, o Rio de Janeiro desponta. Tem mais da metade dos estaleiros do Brasil, só na Baía de Guanabara tem 15 ou 16 estaleiros. E nós trabalhamos de forma a fazer esse hélice. Aliás, na Marinha é o hélice, certo? É o hélice, não é erro de grafia, não. E aqui está um exemplo. Dentro do nosso ambiente, nós já tivemos a oportunidade de uma startup, que é a Tidewiser, junto com a Ingepron, um investimento de mais de 30 milhões, pegar um navio para atividades de pesquisa e torná-lo um navio para a área de defesa. É muita tecnologia. E aqui um outro evento interessante. Numa das nossas reuniões, uma empresa disse que precisava de um parque para testar a sua teoria de computação quântica, a Dobbs Lead. Aí, olha, eu tenho uma grande estrutura, você pode usar. E agregou a esse projeto, deve estar em fase final, a Arc Dynamics, que é uma empresa de solda de grande qualidade, sem nenhum dinheiro de financiamento. São elas que estão construindo isso. Aqui são atividades que nós fizemos e tivemos a grata satisfação de levar cada vez mais a ideia de mar, economia do mar, economia azul, para os nossos dirigentes. Aliás, fico muito feliz do deputado federal estar aqui assistindo essa palestra, porque esse primeiro seminário nós trouxemos aqui simplesmente o secretário-geral da IMO. A IMO estabelece lei, não é recomendação. Na sexta-feira foi fechado um grande acordo e, por sorte, ninguém concordou, isso é ótimo, em que os navios serão taxados a partir de uma certa emissão de carbono referente a 2008. Isso são 17 anos que muita gente deve ter investido em tecnologia e inovação. A Vale, por exemplo, tem barcos à vela. Alguns navios novos têm cascos diferenciados, duplos, que fazem o navio deslanchar mais. Algumas tintas já são muito mais escorregadias, vamos dizer assim, para evitar o bioincrustante, que pode diminuir 4 a 5 nós de um navio. Isso é mais exposição, mais tempo. E fizemos também um sobre... Desconta esse atraso aqui, que não está indo para frente. Pronto. Opa, agora foi demais. Só para voltar aqui, nós participamos de um evento muito interessante no SEMPES, patrocinado pela Petrobras, falando sobre tecnologias e mapeamento de estaleiros no Brasil todo capazes de fazer descomissionamento. Ali foi uma atividade bastante interessante na Federal Fluminense, e aqui um treinamento que a Marinha pediu para a gente ajudar eles, e nós fizemos um treinamento com uma consultora de Londres, que veio fazer o treinamento 2 dias em inglês, e precisava de um DIC, onde tinha o bioincrustante. Então, foi perfeita a teoria com a prática. E uma reunião de conscientização sobre esse bioincrustante aos nossos velejadores, que também precisam ter esse tipo de cuidado. Aqui são eventos que a gente participa, né? Manaus, ali a Naval Shore, ali foi em Niterói, nós organizamos 2 painéis, aqui nós fomos convidados para um painel. Bom, falamos em tecnologia, nós falamos do paradoxo de Fermi. Aí eu pergunto, o que está acontecendo em termos de economia azul? Onde está a tecnologia? Tenho certeza absoluta que muitos países, muitas empresas estão fazendo. O que nós estamos fazendo? Essa é uma pergunta que fica. Mas eu não vou falar, eu vou pedir para um avatar, é Tereza, nós temos vários avatares, os avatares é bairrismo, escrachado.
todos os nossos avatares têm nome de bairros da cidade do Rio de Janeiro. Então, tem a Tereza, a Glória, Maria da Graça. Faltou o intérprete de Libras. Isso acontece até com o Bill Gates. Vamos lá, de novo. Ela vai ler aquela frase ali. 1, 2, 3. Concluindo, um cluster é um navio desenhado por décadas de pensamento colaborativo global e que hoje navega com proa para o futuro. Ela não existe, a voz dela não existe, e ela fechou esse seminário. Concordam? Opa! Almirante! Almirante! Diga, Tenho uma Cristóvão. notícia importante. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação assinou um protocolo de intenções com representantes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. O Brasil passou a ser o primeiro país a assumir o compromisso de incluir o tema Cultura Oceânica nos currículos escolares nacionais. Me desculpem se interrompi, mas precisava aproveitar essa oportunidade. Um excelente seminário. Obrigado. Obrigado, Cristóvão. Eu acho que dá para entender o que está acontecendo, né? Mas... Um momento. Enquanto vocês conversavam, achei um kit pedagógico e a notícia veiculada na Agência Brasil. Acho que agora você pode encerrar a apresentação. Obrigada. Inteligência artificial mandando encerrar. É um mundo novo, né? É incrível. E é incrível como a gente tem tantas oportunidades para explorar, às vezes não sabe por onde começar, e o ambiente do cluster organizado nos permite isso, trazer um desafio, trazer uma ideia e ali testar, dá certo, dá errado, né? Faz parte dos processos, mas ter este ambiente organizado onde eu possa entender o que está acontecendo, né? E a partir daí me colocar melhor no mercado, aproveitar melhor as oportunidades. O cluster tecnológico naval sediado no Rio de Janeiro, 6 anos, 7 anos, já 5 anos, já conseguiu fazer isso muito bem. A gente viu aqui os exemplos, né? E outras tantas oportunidades vão de vir. Obviamente, o Rio de Janeiro tem um ambiente com uma concentração enorme de empresas relacionadas a esse setor, tem todo o apoio marítimo, o apoio às atividades de óleo e gás, as bacias lá, que no futuro teremos aqui também, tem atividade de estaleiro muito forte, que nós aqui temos um pouco mais concentrada, mas isso não quer dizer que também não se possa explorar esse tipo de oportunidade e, sobretudo, inovar, né, aqui, a partir de um ambiente organizado, que é o ambiente de um cluster. Então, nós vamos passar para mais um case importante, um case de um território que se estruturou muito bem a partir desse tipo de política de cluster, não só da área naval, marítima, etc., mas N outras, e o nosso especialista em AC vai nos apresentar exatamente o case do País Vasco. Então, por favor, palavra e o palco contigo. Bem-vindo. Alô? Bom dia. Primeiramente, queria agradecer ter a oportunidade de ter aqui a possibilidade de explicar no que consiste o ecossistema industrial vasco e, consequentemente, no que consiste toda a política de clusters que a gente tem implantada na nossa região.
Eu sou Iñaki Gambús, Kenner. Eu sou diretor da Basque Trade and Investment aqui no Brasil. Fico localizado em São Paulo. Basque Trade and Investment é a agência de comércio exterior do País Vasco. Para quem não conhece o que é o País Vasco, vou explicar brevemente o que é nas próximas diapositivas. Ok, bom, muitas vezes aqui no Brasil vocês trabalham com outras dimensões. O País Vasco é a divisa entre Espanha e França, é um território da Espanha, a divisa atlântica, relativamente pequena, de uns 2,2 milhões de habitantes, que eu, quando muitas vezes também faço algum tipo de apresentação em São Paulo, me falam, caramba, mas isso é a cidade de Guarulhos, né? Mas é a região mais industrializada da Espanha. Estou tentando passar de diapositiva. Ok, bom, aqui uns números gerais do que seria economicamente o País Vasco. É uma renda per capita alta, aproximadamente de uns 200.000 reais por habitante, e isso tem muitas consequências na indústria. A gente não é competitivo em indústria de volume. A gente tem uma indústria muito focada em nicho. Temos um índice de exportação industrial muito alto. Quanto maior é o valor tecnológico das indústrias, maior costuma ser o índice de exportação. E também temos um PIB industrial bastante importante, de quase 25%. Logicamente, com esses custos de mão de obra, a gente precisa ter um investimento alto em pesquisa e desenvolvimento, porque é aí onde estão as boas margens, e sem boas margens não se pagam esses salários. E explicando brevemente o que é o País Vasco, o que foi industrialmente, não sei se Rio Grande do Sul, ou Brasil, ou algumas regiões do Brasil se encontram numa situação parecida, mas nos anos 80, com a entrada da Espanha na União Europeia, pois o País Vasco tinha uma prévia certa proteção e, de repente, passou de estar jogando numa liga regional a Champions League, competindo livremente com a Europa e com o mundo. Então, por causa disso, se criou a SPRI, que é a Sociedade para a Reconversão Industrial, da qual Basque Trade and Investment faz parte. O governo do País Vasco sempre esteve muito perto do desenvolvimento das empresas, nunca foram ilhas separadas. A comunicação entre o governo e a empresa sempre estuvo muito unido. De fato, nos anos 90, para ajudar o desenvolvimento principalmente das pequenas e medianas empresas, começou a se criar o plano de clusters. E isso levou a que, hoje em dia, nessa região pequena que eu falava, pois que tem uma população parecida à de Guarulhos, pois hoje temos 5.000 empresas exportadoras que exportam fora da Espanha. E com mais de 1.000 fábricas implantadas pelo mundo. Aqui no Brasil, pues, tem vários casos, são umas 70, 80 fábricas pues, de empresas como Gestamp, CIE Automotive, se alguns de vocês estão familiarizados com o setor automotivo, pues, deverão conhecer Irizar, Neoenergia, que é uma filial da Iberdrola, etc. E quais que são os principais partners comerciais que consumem os nossos componentes? Pois principalmente fabricantes OEM exportadores de alta tecnologia, como Alemanha, França, Estados Unidos ou Holanda. Brasil tem um alto volume comercial econômico importante para as empresas bascas, mas por causa de como que é comercialmente o Brasil, a maioria desse volume é produzido localmente e não é exportado.
Já para terminar com como que é a morfologia da indústria basca, esta diapositiva pues, mostra os principais sectores. Energia é o que máis fatura, mas non é o que máis emprega. O que máis emprega é o sector automotivo. Todos os sectores están moito relacionados con metalurgia, aço. Nós tiñamos mineiro de ferro de moita alta cualidade no século XVIII por aí, XVIII-XIX, e os ingleses instauraron prácticas con ese mineiro de ferro que hoxe en día levou a toda a industria metalúrgica que a gente ten. E dentro desos sectores, pues, tamén temos unha industria marítima. Temos aço, temos tradición no mar, nasceu a industria marítima. E, por causa disso, tamén, por esa variedade, nós temos, hoje em dia, no País Vasco, principalmente em Bilbao e em San Sebastián, 16 clústeres sectoriais. E eu aqui queria comentar algúns deles especificamente. O primeiro que nasceu foi a SICAE. A SICAE nasceu em 1993. Como eu comentaba antes, é o sector que máis emprega no País Vasco, entón faz sentido que fose o primeiro clúster en nacer na región. Este clúster foi non só o primeiro clúster no País Vasco, mas tamén o primeiro clúster automotivo da Unión Europea. Entón, fuimos bastante emprendedores neste aspecto. E foi impulsado pelo goberno vasco. Non foron as empresas quienes tiveron inicialmente esa iniciativa. O goberno vasco, que é un goberno moito business friendly, que sempre está acompañando o desenvolvemento das empresas, visita moito as fábricas e ve a situación na qual se encontran as fábricas, foi quen puxou as empresas do sector automotivo para formar en un clúster. E quais que son os objetivos de este e a maioría dos clústeres no País Vasco? O País Vasco está formado por moitas pequenas e medianas empresas. As empresas grandes consiguen navegar moito ben pelo mundo, mas pequenas e medianas empresas teñen unha maior dificultade. E moitas veces, se non encontran a estrategia certa ou erran 2, 3 veces en estrategia, unha empresa pequena podes encontrar nunha situación moito delicada. Entón, o clúster a SICAE nasceu para gerar unha visão estratégica de todo o sector. Non só forman parte as grandes empresas, mas tamén as pequenas. E iso tamén ajuda a que exista unha transmisión de coñecimento das empresas tractoras a aquelas empresas que son pequenos navíos que están en un mar de ondas moito grandes. E tamén outro objetivo é facilitar a cooperación. Tamén ajuda, depois vou explicar un par de casos máis, mas cando existen grandes desafíos, unha pequena e mediana empresa ten moitas dificultades para afrontar sozinha e ir na direción correcta para resolver un grande desafío. Entón, o clúster ajuda a dar unha resposta coordinada de todas as empresas do sector sobre un grande desafío. E, depois de conversar un pouco sobre a SICAE e tamén obxectivos comuns de clústers, eu vou focar nas próximas diapositivas sobre o Foro Marítimo Vasco, que é o clúster de industria marítima, e sobre o clúster de energía, que tamén ten un componente moito importante de economía do mar no País Vasco. En outras regións será diferente. Ok. Bom, o Foro Marítimo Vasco foi ben pioneiro tamén, nasceu en 1993. Hoxe en día ten máis de 170 empresas asociadas que, como comentaba o meu colega Walter, non só
están asociadas às empresas, sino también centros de pesquisa especializados, gobierno, autoridades portuarias y otras entidades relevantes del sector, para que exista una coordinación en cuanto a narrativa estratégica, objetivos, etcétera, dentro del sector, para que o gobierno non vaya nunha dirección, as empresas por outra, o porto non faça os investimentos necesarios, etcétera. E os números pues, son de, ao cambio de hoxe, facturan uns 22.000 millóns de reais, o 70% do faturamento é vía exportação, 7% en pesquisa e desenvolvemento. Se a gente non investe en pesquisa e desenvolvemento, de novo, nós non somos competitivos e somos cientes disso. O que acontecería sería unha desindustrialización gradual, que o que acontece é o camiño natural, moitas veces, das áreas industrializadas, viran máis para unha área de servizos. E nós nos especializamos en industria marítima en nichos. Nós non podemos pretender ser líderes en áreas de negocio de volumen. Entón, somos especialistas en determinados nichos e neses nichos conseguimos a gente nos destacar e justificar os nosos custos vía diferenza tecnológica. E da mesma forma, no clúster de energía, pues, foi fundado un pouco máis tarde, en 1996, e hoxe ten máis de 200 empresas asociadas. Existen unas empresas tractoras, que neste caso podrían ser Iberdrola, a filial do Brasil en Neoenergía, ou Petronor, que sería a refinería máis grande da España, junto con a de Cádiz, que ten a mesma capacidade, ambas. Embaixo delas, ten unas empresas fortes de servizos, a Elecnor, que fica tamén sediada no Río de Janeiro, afiliado do Brasil, e Sener e IDOM, que son as principais engenharías da España, que están, a matriz está en Bilbao e aquí no Brasil están en São Paulo. E embaixo delas aparecen un grande número de fabricantes de componentes e equipamentos de energía. Con a criación do clúster, en primeira instancia, quen pode sair gañando son as pequenas e medianas empresas, porque teñen acceso a unha liña de coñecimento das grandes empresas que moitas veces non teñen, a unha visión. Porén, en segunda instancia, as grandes empresas tamén gañan, porque consiguen que as empresas locais, os fornecedores locais, se desenvolvan e consigan ter perto delas unha cadella de suprimento tecnológicamente diferenciada e eficiente. E non precisan estar procurando tecnología en mercados moito longe que aos poucos vai aumentando o risco do negocio. Bom, non sei, paro un pouco ou... Sí? Porque tamén non sei de memoria a presentación. Cinco minutinhos. Se não, eu posso contar um pouco por cima. Estava falando de cluster de energia e caiu a nossa aqui. Eu te peço desculpas por essa falha, acontece, né? Mas o que eu quero propor aqui é que, enquanto o pessoal tenta resolver, que a gente comece um debate aqui, uma conversa, um diálogo. Acho que a ideia está muito bem entendida e é impressionante, né, o que vocês têm lá. Então, se retomar... Bom, se quiser, eu termino rapidamente. Segue? Sim. Bom, voltando à imagem... olha. Pronto. Próxima diapositiva. Aí. Bom,
E relacionado con a economía do mar, a través do clúster, a gente fez unha leitura de todas as empresas que fornecen equipamentos para eólica offshore no País Vasco. De fato, nos acostumamos dizer que nun radio de 1 hora de condução dá para producir un parque eólico offshore completo, excepto os cabos de transmisión sumergíveis. Vou pasar rápido. E tamén, já para finalizar, quería trazer 2 cases de cooperação entre clusters, tanto a nível internacional como a nível regional. Como eu falei, uma das causas pelas que nascem os clusters é para fazer frente a grandes desafios. Só que, às vezes, esses desafios são grandes demais para um cluster. Então, no caso da eólica offshore, se criou uma junção de 8 clusters na Europa que são especialistas em geração de energia offshore. Esta geração de energia pode ser via ondas, via maremotriz, que não sei se essa palavra existe em português, que seria a correnteza do mar, quando a maré sube e desce, e via eólica offshore. Então, se fez uma união das empresas, uma reclassificação de todas elas em 8 blocos e cada bloco dividido em diferentes subdivisões, gerando no total ao redor de 100 subdivisões. No final, é a mesma política de cluster, só que a nível mais macro. E outro grande desafio, neste caso a nível regional, que levou a coordinação entre diferentes clusters, é que o País Vasco tem uma meta de ser neutral em carbono para o ano 2050, industrialmente. Então, se criou um supercluster porque só um cluster não vai conseguir chegar a esse objetivo. Estão involucrados geração de energia, refino, logística, indústria, fundição, celulose, produção de aço, etc. E se juntam tanto as empresas como produtores de energia como o governo, que sempre está presente. Inicialmente, se focam quais que vão ser esses sectores que mais poluem no País Vasco, e o 67%, neste caso, seria o refino, concreto, aço, fundição e celulose. E a partir de aí já se cria o supercluster, no qual participam diferentes clusters para lograr o objetivo. Sempre com essa tripla colaboração, porque não faz sentido que o governo vasco emita uma lei na ilha dele e que as empresas não concordem, porque isso vai gerar um conflito, vai gerar ineficiências internas e o objetivo não vai ser cumprido, logicamente, porque a realidade está na empresa, não no governo, muitas vezes. E, a partir de aí, se cria um marco legal, no qual tem que se definir o que é neutralidade em carbono, que não seja algo abstracto, e aqui aparece o hidrogênio. Também se define que existem uns gaps tecnológicos muito importantes. Isso é assim quando aparece uma nova tecnologia. Só que, por exemplo, o País Vasco é muito forte em gás. Nós temos fabricantes de tubos, Tubacex, que tem uma fábrica importante em Macaé, para Petrobras, Ampo, que faz válvulas. Então, se procura empresas que possam añadir valor, agregar valor a hidrogênio e, muitas vezes também, se as contas não saem, o governo põe dinheiro para que elas possam desenvolver equipamentos para hidrogênio. Ampo, válvulas de gás para gases mais finos, neste caso hidrogênio. Tubacex, mesma coisa, para tubos. E o governo também ajuda onde a conta do modelo de negócio non sai, porque iso acontece no começo cando ten tecnologías novas, o goberno ten que colocar dinheiro. E, a partir de aí, nace unha cadena de valor de hidrogênio.
Neste caso, só como un par de exemplos, pues, produção de hidrogênio. Hoje em dia temos um electrolisador de 2,5 megawatts funcionando, um de 10 megawatts que está prestes a entrar em funcionamento e já está se começando a construir um de 100 megawatts. Em linha de mobilidade, nós temos um fabricante de ônibus. Ontem lançou um ônibus alimentado por hidrogênio com autonomia de 900 km e recarga completa de 20 minutos. E depois, pues, outras linhas transversais que incluem a coordenação entre muitos clusters. Infraestrutura, também existe a construção de um hidroducto de 77 km para que o hidrogênio chegue ao Vale do Aço, que a gente também tem no País Basco. Então, eu queria terminar explicando este segundo case de colaboração transversal a nível País Basco, de diferentes clusters, pues, para afrontar um desafio que às vezes pues, é maior que a capacidade de maniobra de só um cluster. Bom, muito obrigado. Não, senta conosco. Eu vou convidar o Almirante para voltar aqui conosco também para o painel. É impressionante, a tua apresentação é muito pesada, aquele slide com as empresas ali fez cair a nossa... Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a ideia de trazer um case internacional de um território que não é muito diferente do nosso, né, em termos de tamanho, de população, etc. e tal, que enfrenta a competição talvez mais ferrenha do que a nossa, porque é a competição de toda a Europa, né, da Alemanha, da França, de todos os outros países que estão por lá, e que consegue se organizar com tamanha sofisticação e criar um ambiente desse que foi apresentado, realmente é algo impressionante que, para mim, ao menos, e tenho certeza que para quem trabalha conosco, o presidente Ricardo ficou o tempo todo fazendo assim, impressionante, denota nós Eu acho que o País Basco é muito maior do que ele falou, ele está nos enganando. Guarulhos, não é. Mas realmente a partir da organização, a partir do entendimento do poder público, de que precisa estar junto, de que precisa incentivar, de que precisa criar política, com também a conscientização da iniciativa privada, do setor produtivo, dos empresários, de que eu preciso me reunir. Eu tenho, obviamente, as minhas questões concorrenciais, de competição, etc. e tal, essas eu não preciso levar. Mas são muitos fatores em comum, fatores de sinergia, onde um ambiente melhor ele vai proporcionar para todos o crescimento. Essa é a mensagem por trás de uma organização dessa. E aí é impressionante, a gente vê a ideia de que num raio de 100 quilômetros, se eu entendi bem, constrói um parque eólico inteiro, à exceção de cabos, né? E parque eólico offshore, acho que os cabos submarinos, né? Bom, não precisamos ser tão ousados assim, né, deputado, mas por que não trazer para cá uma boa parte da produção do que vai ser depois construído aqui na nossa terra ou no nosso mar? Esse é o desafio. Esse é o convite que a gente faz para todo mundo que está aqui envolvido. Então, são exemplos de organização, de clusters, o cluster tecnológico do Rio fazendo isso muito bem, o cluster já nacional, mas enfim, sediado no Rio, e que coloca também algumas sementes espalhadas pelo Brasil, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, tem outros clusters sendo formados por aí, o nosso aqui como um pioneiro, né, e entender o nosso papel aqui. Então, eu quero abrir aqui um pouco do debate, depois também, se for possível, abrir para quem tiver alguma colocação ou alguma pergunta, porque nós temos tempo, mas exatamente com essa provocação, presidente, em que estágio a gente está aqui, o APL, falando, né, do APL marítimo do Rio Grande do Sul, e como a gente pode avançar naqueles estágios até alcançar a maturidade já apresentada nesses cases, e, principalmente, como é que a gente vai fazer isso com o apoio de todos, né, e não limitado em uma diretoria, em um conselho que muito trabalham, mas que precisam
que se compre essa ideia? Espero não ter respondido a pergunta, eu acho que não. Muito obrigado, Arthur, muito obrigado ao Almirante da Silva e ao Inhac pelas apresentações. Arthur, eu acho que a gente tem uma... desculpa, bom dia, alguns chegaram já no painel do meio da manhã, então bom dia para quem chegou. Eu acho que o desafio, Arthur, está posto para o APL, né? Muitos rio-grandinos, por incrível que possa parecer, não conhecem o nosso APL, e é sempre uma discussão nossa, né? O presidente do conselho está aqui, o Richard, e a gente sempre fala sobre isso. Como assim os rio-grandinos não conhecem o APL, né? Mas essa é uma missão que nós, enquanto APL, temos, que é fazer esse conhecimento chegar a todos os atores que possam colaborar para que um ambiente seja minimamente parecido com esse ambiente que o Inhac nos apresentou. Vocês vejam que o País Basco é menor do que o Rio Grande do Sul. E a quantidade de empresas, né, que estão unidas nesses vários clusters, não é nenhum só, são vários clusters, num ambiente territorial muitíssimo menor do que o nosso, que se organiza de forma mais organizada. Isso é possível afirmar, porque se não se organizasse dessa forma, não seria a potência que são. Então, acho que o desafio, Arthur, é a gente, primeiramente, levar o APL ao conhecimento de quem não o tem. E um dos objetivos do fórum é esse, é trazer essas discussões num ambiente qualificado, né? Eu acho que o fórum é uma oportunidade única para ouvir pessoas que conhecem o mercado, conhecem as suas áreas, e é uma oportunidade que eu costumo dizer, no ano passado, eu lembro que a gente tinha um seminário de turismo junto com o fórum, e eu dizia, pô, vamos aproveitar que tem gente de fora, né, e vamos divulgar o APL, porque essas ações que a gente constrói, ou que tenta construir aqui no nosso território, elas perpassam as fronteiras territoriais. O objetivo é que a gente gere um ambiente competitivo para que as empresas, as organizações e as entidades que fazem parte do APL tenham competitividade. Esse é o objetivo maior do APL. Para isso que a gente está trabalhando, para isso que a gente, né, cria o ambiente. Eu lembro de uma fala do professor Sérgio ontem, dizendo o seguinte, que um organismo que nasce num ambiente sem estresse, um ambiente mais controlado, ele cresce naturalmente. E esse é o objetivo do APL e é o desafio também, né, Arthur? É trazer um ambiente de construção em que os atores possam se desenvolver com menos desafios possíveis ou enfrentá-los com mais ferramentas. E aí já deixo o meu convite aqui, para quem está aqui, para quem já é sócio do APL, né, para que leve essa mensagem de que aqui, na nossa cidade, tem uma organização que se preza a fomentar o desenvolvimento e a facilitar o enfrentamento desse mercado tão duro, cada vez mais duro, né, para que a gente consiga levar Rio Grande, levar o nosso território, levar a nossa região a enfrentar os desafios fora dela, né? Vou me valer, então, da presença dos nossos ilustres convidados que conhecem esse caminho e que estão trilhando esse caminho para fazer essa pergunta a eles, né? Começar pelo senhor, Almirante. Quais estratégias o Cluster Tecnológico Naval adota para atrair empresas e para apoiar nesse adensamento das cadeias produtivas? Como é que o cluster traz aquele vasto conjunto de empresas que a gente viu ali, e, principalmente, como as mantém ativas dentro do cluster, participando do cluster? Quais são as estratégias? Se fosse fácil, a gente já tinha até o dobro de empresas. Mas eu acordo de manhã com 2 mantras. O primeiro, como eu vou reter as empresas no cluster? O segundo, como eu vou atrair empresas para o cluster? E eu digo o seguinte, se eu fizer bem a primeira, a segunda parte vem junto. Muitas empresas procuram o cluster porque viram na outra um sucesso. E lembrando, cada slide tem uma mensagem muito bem definida. Quando ele descobre que o igual é um parceiro,
isso se multiplica. E já teve empresas dizendo o seguinte, eu sou uma empresa pequena, que faz componentes, e eu não tenho capacidade de competir numa grande licitação. Quem é que vai comigo? Aí outra vai. E é assim que essa sinergia acontece. Então, se eu fizer bem o primeiro, reter as empresas que hoje tem, eu consigo ter novas empresas. Tá? Eu acredito que a curiosidade também de vários aqui tenham anotado, caramba, tem um APL aqui em Rio Grande, e eu nem sabia disso. Acho que muita coisa a gente não sabia. Saiu o pessoal aqui da Petrobras, eu queria só falar duas coisas, aproveitando, e aí eu fico caladinho. A primeira é o seguinte, qualquer navio é parte indissolúvel do território nacional. Eu não sei se todos sabem disso. Se construir um navio, 2, 3, nós estamos aumentando o nosso território. Agora, a construção naval não é construir somente. Você tem uma gama de atividades, tanto que nós lá chamamos indústria naval em construção, reparação, manutenção e reciclagem. Até outro dia eu comentei que a reciclagem de embarcações é tão necessária quanto a gente pensa em diminuir o gás de efeito estufa. Se você usar sucata de naval, ela consegue diminuir 70% da emissão de gás de carbono. Mas eu não vou me alentar. Se a gente conseguir reter, já é um grande algo. Agora, como é que a gente consegue, de alguma forma, manter esses vínculos? Uma atividade é sempre salutar ter outro cluster, outro igual, para empoderar toda essa atividade. Tá bem? Se souberem outra solução, me avisem que eu gostaria. A gente começou não cobrando mensalidade, achou que isso era algo que poderia criar uma barreira, é verdade. E disse, não, vamos convidar as empresas para vir e depois elas vão, estando aqui, vão identificar os benefícios e as vantagens de participar desse arranjo, e assim vamos retê-las. Precisamos de um pouco mais, a gente sabe, essa fase já passou, mas agora reaquecimento da indústria naval, outras empresas se interessando em se instalar aqui ou mudar, ou que estão aqui mudar sua matriz produtiva para atender novamente essa indústria, ou novas empresas que vêm, que se criam aqui também. Então, tudo isso precisa estar também no nosso radar para a gente atraí-las, para, de novo, fazer um corpo mais forte e enfrentar esses desafios. E aí eu quero te perguntar especificamente ali em relação ao Fórum Marítimo Vasco, né? Eu vi que são mais ou menos 170 empresas, se eu peguei bem a informação. Nós hoje somos 100 associados, né? Considerando já poder público, terceiro setor, indústrias e tal. Como se chegou nesse número, né? Como se alcançou isso? Como começou? Um âncora, 2 âncoras, a indústria, eu imagino que a partir de um determinado momento enxerga isso e aí a atração já é quase que automática, mas no início, lá na gênese do fórum, né, qual foi a estratégia, a política adotada para atrair as empresas e, como o senhor bem falou, retê-las dentro do cluster? Bom, especificamente a historia do Foro Marítimo Vasco non coñezo. Sei que nasceu a través de unha asociación e que posteriormente levou a creación do clúster. Como manter e como reter? Pois eu imagino que todos os clústers no final existen e as empresas asociadas pagan porque agrega valor. Se non agrega un valor real, as empresas non fican. Eu entendo tamén que cando já é un clúster máis maduro, no qual todas as empresas do sector están e o extraño non estar, é máis fácil. O máis difícil debe ser o comenzo, que é talvez na situación na qual se encontra o Walter, que está facendo un traballo e
narrativa, de pedagogia, de convencer as pessoas, porque é algo novo, de que tem que formar parte. Como pode-se agregar valor? Compartilhando informação, compartilhando estratégia, asesorando para novas linhas de negocio. Nós, por exemplo, en toda a cadeia de valor que tínhamos de eólica offshore, pois tinha empresas que antigamente eran fabricantes de freos, fabricantes de sistemas hidráulicos, só que por un asesoramento externo, elas conseguiron ver, estas empresas, que tiñan capacidades técnicas de engenhería e de maquinaria para entrar no sector eólico. E talvez elas, por si sozinhas, non ian conseguir saber iso. Entón, como resumo, pois eu diría que agregando valor real, senón o sistema é insustentável. Perfeito. Nós aqui temos alguns exemplos, né, de iniciativas que agregaram valor à indústria. Eu me recordo, na época da construção dos replicantes, onde se identificou um problema de treinamento do pessoal de soldadores, né, onde os gestores das equipes soldadores não conseguiam passar aquela informação adiante para suas equipes. Esse foi um problema que foi trazido para dentro do APL. O APL buscou um instituto renomado, o The Welding Institute de Cambridge, da Inglaterra, e deram um curso para os gestores de solda dos estaleiros, para depois replicarem para suas equipes, e aquilo melhorou a produtividade, a qualidade, diminuiu o retrabalho, etc. e tal. Nós tivemos um outro exemplo, que até eu vou trazer ele, porque ele é, na minha visão, duplamente importante, que foi o Código de Boas Práticas da indústria da construção naval. Nós notamos, na época do auge dos estaleiros, que as empresas que compunham o APL apresentavam uma certa queixa de dificuldade de acessar os bids, ou enfim, o procurement das empresas para poder vender para os estaleiros, né? E aquelas dificuldades, elas estavam lá até identificadas, a raiz dos problemas, etc. e tal. Novamente, nós fomos o APL tem uma parceria muito importante com o governo britânico, né? Fizemos uma série de convênios e trabalhos com eles. Fomos lá, descobrimos que eles tinham um código de boas práticas lá para a indústria naval, e começamos a construir o nosso código aqui. Infelizmente, o código ficou pronto exatamente no momento que o estaleiro Rio Grande fechou, naquele final de ano de 2016, né? E não foi posto em prática. Mas a indústria está retomando. A gente espera que agora por um período muito mais longo, e para isso precisamos, na minha visão, fazer diferente, né? Entender os problemas que ocorriam naquela época, encará-los de verdade, não do ponto de vista do foro criminal, ou seja o que for, mas encará-los como problemas reais que existiam, para que a gente não os repita. E aí eu vejo o papel do APL muito importante, porque nós temos um projeto a ser acabado e a ser implementado, que é o Código de Boas Práticas da Indústria da Construção Naval, e que depois pode se tornar um Código de Boas Práticas também para outras indústrias, né? Além disso, me chamou a atenção na tua fala sobre como as pequenas e médias empresas encontram ali um lugar de conforto, de segurança dentro do cluster. Desafio da descarbonização vai ser falado aqui, o desafio da IA, que está aqui. Todo mundo vai ter que se dar conta desse mundo real, atual, que está aí. Se eu vou fazer alguma coisa sozinho, o meu vizinho vai fazer também, o outro vai fazer também, vai todo mundo cometer os mesmos erros, ou erros muito parecidos. Na medida que eu faço isso de forma orquestrada, combinada, aprendendo, né, e compartilhando conhecimento, compartilhando, enfim, as lições aprendidas ao longo do caminho, isso fica muito mais fácil. O cluster tem essa função também. Então, aqui é uma fala um pouco de convencimento para o nosso empresariado local, para que, olha os exemplos que nós temos aí, e como é importante que a gente se organize. Nós aqui temos esta entidade, mas podem ser outras, e inclusive para outros setores, se organizem, porque juntos é mais fácil, somos mais fortes.
nós tínhamos a ideia de passar o vídeo do APL como fechamento desse painel. Eu não sei se ele está no ponto aí. Só antes de dar o play, eu quero perguntar e abrir a palavra aí para considerações finais. Depois nós vamos encerrar com um pequeno vídeo institucional do nosso APL. Então, por favor, nosso convidado, Inhaque. Tá. Eu acho que um ponto muito importante da política de clusters é ter em mente que, como você falava, no curto prazo ou na primeira fase, as empresas que talvez mais beneficiadas podem sair são as pequenas e medianas empresas, porque absorben mais conhecimento das grandes empresas. Porém, no caso do País Vasco, eu não sei se outros casos serão diferentes, as grandes empresas terminam tendo uma cadeia de fornecedores muito perto delas, muito tecnológicas, muito bem assessoradas e muito alinhadas com os objetivos da grande empresa. Então, de uma forma ou outra, tanto as pequenas como as grandes terminam saindo beneficiadas. Eu acho que essa é uma mensagem importantíssima, né? Almirante, há um ano nós firmamos aquele acordo de cooperação, trocamos figurinhas, trocamos convites. O senhor está aqui hoje e apresentou para nós também dentro desse escopo da nossa cooperação entre clusters. Então, eu quero, no momento que lhe passo a palavra para considerações finais, também deixar o convite para que a gente siga com essa cooperação e estreite cada vez mais, porque, como visto, inclusive pelo nosso case internacional, a cooperação entre clusters também é muito importante. Muito obrigado, Almirante. Bom, vamos sair da teoria para a prática. Dia 22 de abril, a partir de 10 horas, nós teremos uma rodada de negócio web. O cluster está convidado. Obrigado. Okay? Bom, considerações finais. A gente sempre fala de coisas, às vezes, que angustiam, que dão dores, mas é importante também falar coisas que dão um sucesso. Não sei se sabem, o Brasil tem a terceira ou quarta maior frota de apoio naval, cerca de 400 e poucos navios de bandeira nacional e uma pequena parte de bandeira estrangeira. Terceira frota com 450 navios, construído no Brasil, engenheiros e com dinheiro de fundo de marinha mercante. Então, isso dá certo. A outra coisa que me chamou muita atenção, perfeitamente, foi o Inhaque quando falou nichos. A Embraer é o que é, porque ela descobriu, quando ninguém estava preocupado, em aviões até 140 pessoas. Hoje ela é uma força com o KC, porque ela também descobriu que o Hércules ia sair de ativação. Então, veja, um exemplo claro é apoio marítimo. Competir com a China para fazer contenedores não dá certo. Agora, gazeiros, saleiros e outros navios têm condições. Nós temos condições também de aproveitar a reciclagem de embarcações, não por uma questão econômica, mas também ecológica. Tudo isso vai precisar de quê? Empresas. E se as empresas ficarem soltas, realmente parece que ficam à deriva. Elas têm que ficar juntas no cluster. Eu falei no início, o futuro, há algum tempo, virá da elevação do Rio Grande. É na mesma linha que nós estamos falando, muito próximo. Então, minhas palavras finais lembrando, né, o paradoxo, alguém está fazendo, alguém está pesquisando, alguém está desenvolvendo tecnologia. Nós temos que fazer rapidamente, para quando alguém chegar e disparar no ChatGPT, vem vários outros softwares também. Então, quando bombar qualquer tecnologia, nós temos que estar antenados para ter a nossa solução. Senão, vamos continuar comprando do exterior e ficar a ver navios. Muito obrigado. Presidente, o senhor passou a manhã toda aqui no palco conosco. Posso pedir para dar o play ali no vídeo? Fica à vontade, Arthur. Obrigado. Então, vamos conhecer um pouquinho mais do que o APL está fazendo.
O APL Marítimo RS tem o objetivo de facilitar a interação organizada dos agentes do setor marítimo portuário no território de Rio Grande e em torno. Criado em 8 de agosto de 2014, tem atuação centrada no conceito de economia azul, com o objetivo de promover o crescimento econômico, mas preservando o meio ambiente. Em seus 11 anos de atividade, já captou mais de 16 milhões de reais em projetos através de parcerias qualificadas. Atualmente possui mais de 100 associados, contando com atores da quádrupla hélice, representados pela academia, poder público, iniciativa privada e sociedade civil. A ideia é transformar a região em referência na economia do mar, unindo a vocação da cidade e seu ativo acadêmico e tecnológico. Dividida em 13 elos, a mandala do APL auxilia na identificação de oportunidades de atuação em polos estratégicos, apresentando os mais diversos setores da economia do mar encontrados na região, comprovando a sua importância e o seu potencial de desenvolvimento. Bom, está aí uma breve apresentação, tem muito mais, mas aí vocês têm que ir lá no Oceantec da FURG, conhecer, quem sabe pilotar um navio no nosso simulador de manobras, saber um pouquinho mais das nossas atividades. Então, encerro esse painel reforçando mais uma vez esse convite e também o convite para que todos permaneçam conosco. Nossa grade de programação para a tarde e para o dia de amanhã está igualmente muito rica. Então, encerro o painel. Muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado a vocês e até a tarde. Agradecemos, então, a mediação do painel, o doutor Arthur Batista e também os painelistas, Ricardo Ávila, Walter Lucas da Silva e Inhaque Knorr. Nós faremos agora a entrega dos livros. Convido a diretora do APL Marítimo RS, Cláudia Maia, para fazer a entrega dos livros do projeto da Praia do Cassino, Onde Bate um Vento Bom, produzidos pelos fotógrafos Thierry Rios e Rita Martins. Faremos agora um intervalo para o almoço e voltaremos às 13h45. Convidamos a todos para que aproveitem a conhecer as atrações gastronômicas do Festmar.